para que pudesse compartilhar com você a partir desse texto. Livro do profeta Jeremias, capítulo 1. Nós vamos compartilhar até o versículo 17, mas para a gente ganhar um pouco mais de tempo, eu quero ler até o versículo 5, mas nós vamos atentar até o 17, exaurir até o 17 o que Deus tem nos falar nessa noite. Se você achou o texto, diga amém. Jeremias, que fica depois do profeta Isaías. Jeremias, capítulo 1. Diz assim as sagradas letras, a palavra de Deus. Palavras de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim, a qual veio a palavra do Senhor nos dias de Josias, filho de Amon, rei de Judá, no 13º ano de seu reinado. Ele veio também nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, até o fim do ano 10º de Zedequias, filho de Josias, rei de Judá, até que Jerusalém foi levado em cativeiro no 5º mês. Assim veio a palavra do Senhor, dizendo: antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei, ou te consagrei, as nações te dei por profeta. Eu vou ler mais uma vez o versículo 5. Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Por favor, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, porque vamos pedir misericórdia a Deus e o Espírito Santo nos falando nesta hora, por meio da palavra dele. Senhor, queremos neste momento pedir misericórdia ao Senhor, pedir a graça do Senhor sobre nós. Misericórdia porque de fato somos miseráveis, e a graça porque não somos merecedores de estarmos aqui nesta noite, tendo a oportunidade de te louvar, e também agora a oportunidade de te ouvir pela palavra do Senhor. Então, no nome de Jesus, por favor, use desta palavra, dessa porção da tua palavra, e fale conosco nesta noite, no nome de Jesus. Amém e amém. Teve que ser 2, né? Eu quebrei o maior. A culpa é minha, né? Eu quebrei o maior. Obrigado, meu filho. Eu quero falar sobre impactos de um chamado divino. Impactos de um chamado divino. O que irei falar agora na introdução vai parecer não ter sentido para você.
Mas a vida de um verdadeiro cristão deve ser vista na perspectiva de 3 cruzes. É isso mesmo. 3 cruzes. A primeira cruz é a cruz da salvação. Diga comigo, a cruz da salvação. Amém. É a cruz que nos leva, quer dizer, nos levou ao direito por Jesus e sua morte, sermos reconciliados com Deus pelo seu sangue. A cruz do Calvário, a cruz que nos proporcionou uma nova natureza, a natureza de filho de Deus por adoção nele. Essa cruz, ela fala do nosso passado. Mas existe uma outra cruz, e essa Jesus quem diz. Na verdade, essa cruz, ela remete a nós, não a Jesus. Lá em Lucas capítulo 9, Jesus vai dizer assim, Lucas capítulo 9, versículo 23. Se alguém quiser, preste atenção, se alguém quiser vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Olha só o que Jesus está dizendo. Se alguém quiser, então é livre-arbítrio. Não é forçado. Se alguém quiser vir após mim, ou seja, atrás de mim, me seguir os meus passos, tome a sua cruz e siga-me. Que cruz é esta, pastor? A cruz da renúncia. Diga comigo, a cruz da renúncia. É esta cruz que nós optamos, desejamos, por livre-arbítrio. Na verdade, a primeira também, porque livre-arbítrio, você e eu, um dia lá atrás, em cada um no seu momento, no seu tempo, receber a salvação. Mas essa também é um livre-arbítrio, porque Jesus não nos obriga a segui-lo como seu discípulo. Renúncia. Cada um tem a sua renúncia. Cada um vive a sua renúncia para seguir Jesus. Evangelho não é fácil. Evangelho não é mar de rosas. Evangelho não é colorido. Evangelho é renúncia diária. E é renúncia diária mesmo. Renunciamos à carne, renunciamos ao mundo, renunciamos a nós mesmos, tudo para seguir Jesus. Amém, gente? Mas existe uma outra cruz que todo cristão precisa entender e viver. Que cruz é essa, pastor? O apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 6, ele vai dizer uma palavra poderosíssima. Ele vai dizer assim: desde agora ninguém me quete, porque trago no meu corpo as marcas do Senhor Jesus, as marcas do Evangelho, as marcas do chamado. É a cruz da vocação, a cruz do chamado. Diga comigo, a cruz da vocação, do chamado. Por que eu estou dizendo isso para você? Eu não sei se quando você lembra de cruz, você lembra de alguns princípios, de algumas verdades. Eu poderia enumerar para você algumas verdades, alguns princípios, mas eu vou dizer para você pelo menos um. Que todas as vezes que eu olho para o meu passado, olho para o meu presente, meu passado quem eu era, e agora eu tenho uma nova natureza. Meu presente, renúncia. Meu futuro, meu ministério que ainda não acabou, meu chamado que ainda não acabou, estou vivendo ele. Então todas as vezes que eu olho para o meu passado,
e eu vejo quem eu era, e hoje vejo quem eu sou, e o que Jesus quer de mim, eu lembro apenas de uma palavra. Qual, pastor? Entrega. Porque tudo começa pela entrega. Se você é salvo, é porque um dia você se entregou a Cristo. Se você é discípulo, é porque todo dia você se entrega a Jesus. Se você tem um ministério, exerce o seu ministério, é porque todos os dias você se entrega ao ministério. Cristianismo, irmão, é entrega todos os dias. É oferta todos os dias. E talvez você esteja a perguntar, dizer o que isso tem a ver com Jeremias, o profeta. O que isso tem a ver com o profeta Jeremias? Eu vou te falar. Tem a ver com a realidade do chamado, do ministério, dessa cruz que nós levamos, por amor ao Senhor, por essa marca que nós temos na vida, pela responsabilidade que recebemos do Senhor, de andarmos aqui servindo a Ele, vivendo para Ele, e vivendo o chamado dEle. Eu já disse isso várias vezes e vou repetir, e se o Senhor desejar que eu repita, assim o farei outras vezes. Todos vocês que estão aqui nessa noite, todos, sem exceção, e talvez haja alguém aqui nessa noite que ainda não é salvo, ou seja, que o seu nome não é escrito ainda no livro da vida. Mas mesmo você que não é salvo, e você que é salvo, todos que estão aqui nessa noite, Deus tem um plano para a sua vida. Acho que 2 ou 3 falaram mais ou menos um amém aí. Eu não sei se você entendeu, acho que eu vou repetir, por isso que saiu meio 2 améns. Todos vocês que estão aqui, Deus em eternidade projetou um plano para você viver nessa terra. Você não está aqui por acaso. Você não está aqui pisando nessa terra por acaso. Você tem de Deus um plano. Por isso que o Espírito Santo me fez olhar para esse texto antes de falar com você nessa noite. Porque nós estamos de uma criança que está sendo chamada por Deus, impactada por um chamado maravilhoso. Você leu comigo aqui nos primeiros versículos, versículo 1, 2 e 3. Você leu comigo, você viu aqui comigo 3 reis que são citados: Josias, filho de Amon, depois Jeoaquim e Zedequias, reis de Judá. Você leu comigo aqui também o nome do pai de Jeremias, Ilquias, que era sacerdote. Então aqui tem um contexto histórico muito especial, porque Jeremias está sendo chamado no tempo do primeiro rei citado. O primeiro rei citado aqui é Josias. E se você for lá para o livro das crônicas dos reis de Israel, você vai observar que os dias do rei Josias, aqui citado, são dias especiais. Josias experimentou um avivamento em seu tempo. Josias experimentou um avivamento da parte do Senhor, porque ele buscou esse avivamento. Eu não vou entrar no contexto histórico do rei Josias, mas só para você entender que esse menino, essa criança está sendo chamado em um tempo bom, em um tempo de avivamento. Aí você vai perguntar assim, eu não sei se você perguntaria, talvez se eu estivesse lendo pela primeira vez esse texto, eu perguntaria: então Deus vai chamar Jeremias para desfrutar de um tempo precioso, um tempo de avivamento? Não. Porque em seguida é citado outros 2 reis.
E é citado aqui o último rei, que é Zedequias. E se você continuar lendo o livro das crônicas dos reis de Israel, você vai perceber que no tempo do rei Zedequias, o negócio estava complicadíssimo. Só para esclarecer um pouco mais o pano de fundo do texto que lemos, está sendo citado aqui também dada uma informação muito importante. A informação está no versículo 3. O cativeiro da Babilônia. Então, olha só. Historicamente, nós estamos saindo de um tempo de avivamento. Olha isso, presta atenção nisso. Estamos saindo de um tempo de avivamento, o tempo do rei Josias, e entrando num tempo de pré-cativeiro, que é no tempo do rei Zedequias. Então Israel sai de um avivamento para um declínio. Sai de um avivamento para um declínio. Então Jeremias está sendo impactado por Deus aqui, não para viver o tempo do avivamento, mas para viver no tempo do declínio. Significa dizer que Deus o chama para profetizar no tempo do declínio, no tempo da desgraça, mesmo vivendo num tempo de avivamento. Sabe, isso me leva a pensar o seguinte: isso é para mim, isso é para você. Vá para a Europa. Quer dizer, você não pode ir para a Europa facilmente, né? Comprar uma passagem de avião facilmente. Tomara que você vá, que Deus te abençoe. Vá na bênção do Senhor, bate uma foto, manda para a gente. Amém, glória a Deus. Mas não é nesse sentido que eu quero dizer. Historicamente, se você for para a Europa, você vai andar em lugares como, por exemplo, você vai para a Inglaterra. Você vai pisar em lugares onde homens como John Wesley pisou. Você vai em templos onde homens destilaram poderosamente a palavra de Deus e almas se renderam a Jesus aos milhares. E hoje nada mais é do que bares, cabarés, de avivamento a declínio. Eu fico a pensar se às vezes a gente não está caminhando para um tempo de declínio espiritual da igreja brasileira. Porque existem algumas situações que parecem desenhar um declínio espiritual. Você está comigo? Diga amém. Você está ligado comigo? Amém? Então tá bom, vamos continuar. Deixa Deus falar comigo e com você nessa noite. Ele está falando comigo também aqui. Vamos pensar. Deus nos deu intelecto, por Espírito Santo agir no nosso intelecto. Então fico a pensar se nós já estamos vivendo um pré-declínio espiritual. Porque o desenho é muito parecido. Como assim? Frieza espiritual, a não preocupação com a devoção, a preocupação com as coisas que a gente pega pela mão e olha com o olho. Meu irmão, eu não quero sair debaixo da nuvem. Que nuvem? A nuvem da presença. Eu não quero sair debaixo da nuvem do avivamento. Nem você, né? Será que tem mais alguém ou só nós dois? Eu não quero sair debaixo da nuvem do avivamento. Nem eu, já são três. Vou falar, já que o Ângelo provocou. Eu não quero sair debaixo da nuvem do avivamento. Tem mais alguém aqui que não quer? Diga amém. Porque a nuvem, irmão, ela anda, ela vai. A gente tem que ir debaixo dela, ó. Ela está aqui em cima, o fogo está aqui em cima e eu estou debaixo dela.
A direção está dada e eu estou indo. Pastor, e com isso tem a ver com Jeremias. Tem a ver que Jeremias vai ser chamado num tempo de declínio, e Deus vai chamá-lo de maneira impactante. Eu espero que nessa noite essa palavra possa impactar você. Porque ainda que você não viva um declínio espiritual no Brasil, aqui na nossa comunidade de fé, você está inserido em um declínio espiritual da sociedade. Você está inserido em declínio moral de uma sociedade, e ela não vai se consertar. Por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vai esfriar, está esfriando, inclusive dos crentes no Senhor Jesus. Você está inserido em um declínio moral, espiritual, ético, social. O que você precisa? Você precisa ser impactado por Deus, para você viver a terceira cruz, renunciando à segunda, para dar sentido à primeira. Caminhe comigo, por favor, na revelação do texto. E eu quero extrair aqui com você elementos que nos dão a clareza. Elementos que estão contidos aqui nesse texto, que vai impactar uma criança na hora do seu chamado. Eu quero caminhar com você à luz do texto. Eu espero que você seja impactado, não por esse pastor que te prega a palavra para você, mas pela palavra de Deus. E repito o que eu disse: Deus tem um chamado para todo mundo que está aqui. O primeiro impacto é o impacto da manifestação da palavra. O primeiro impacto que vem sobre essa criança, sobre esse menino, é o impacto da manifestação da palavra. Não sabemos ao certo em que momento do reinado de Josias veio a palavra do Senhor a ele. E está escrito: veio a mim a palavra do Senhor. Eu vou parar de pregar que tem gente conversando. Eu vou chamar pelo nome. Da próxima vez eu vou chamar pelo nome. Ou você presta atenção naquilo que Deus, não sou eu quem está falando, é Deus. Ou eu vou chamar pelo nome. Tem gente que está trabalhando. Quem está trabalhando, está trabalhando. Está servindo, está trabalhando. Mas você tem que prestar atenção naquilo que Deus está falando para você. Tem gente pegando telefone, lendo telefone. Você está onde, irmão? Você está onde? Está no shopping ou está na casa de Deus? Você está no seu quarto ou você está na casa de Deus? Lá no seu quarto você pega o seu telefone. Vou pegar o meu também. Vou ver o gol do Flamengo lá mais tarde. Mas agora não é hora de ver gol de Flamengo, passar nada. Agora é hora de você ouvir a palavra de Deus. Se você não quiser ouvir a palavra de Deus, fica à vontade. Então veja bem, é uma criança que está sendo envolvida pela palavra. Está escrito: veio a mim a palavra de Deus. O que significou isso para Jeremias? Fundamento, base, alicerce. Então o ministério desse homem, aqui criança, é um ministério com base, com fundamento da palavra. Queridos, por 50 vezes, durante o ministério de Jeremias, você vai ler e você vai perceber a frase: veio a mim a palavra do Senhor. Eu vou repetir pela terceira vez:
Deus tem um plano para todos que estão aqui nessa noite. Agora preste atenção, para você viver os planos de Deus, o plano de Deus, você precisa primeiro ser envolvido pela palavra dele. Por quê? Porque você precisa de base, de alicerce, de fundamento. Hoje pela manhã, chegando aqui para a escola bíblica discipuladora, eu cheguei com uma frase que eu ouvi ontem, de um pastor. E ele fala o seguinte: a igreja brasileira tem muita criança espiritual. Ele explicou por quê. Porque nós estamos vivendo um tempo de analfabetismo bíblico e teológico. Então são crianças mimadas. Como não tem fundamento, como não tem a palavra, a criança pede a Deus o que ele quer. Ou seja, deixa de desfrutar do pai, do papai, e faz do papai o pai que vai suprir as suas necessidades. Por quê? Porque falta o colostro, falta o leitinho espiritual, falta a papinha espiritual, falta o arroz, o feijão, falta o mocotó, o macarrão. Aí são palavras minhas. E Paulo vai dizer à igreja em Coríntios o seguinte: eu não posso falar para vocês como espirituais, porque vocês são carnais, vocês não são espirituais. Então meu nível de conversa com vocês tem que ser aqui embaixo, porque o nível de espiritualidade de vocês está embaixo. Está embaixo por quê? Porque vocês são carnais. Então o que Deus está fazendo com Jeremias? Deus está descendo na condição dessa criança e está envolvendo ele com a palavra. Para quê? Para dar sustentabilidade, fundamento. E uma casa firmada na rocha, pode vir vento, tempestade, rio, ela não cai, ela permanece de pé. Por que Jeremias, diferente de Isaías, diferente de Ezequiel, diferente de Daniel, antes de receber o sobrenatural, vai receber a palavra? Porque Jeremias precisava ter sustentabilidade, ele ia profetizar a desgraça. Irmão, se você não for fundamentado na palavra, o primeiro vento te abala. E olha, o primeiro vento pode te derrubar. Quer ser usado por Deus? Quer viver o seu ministério? Palavra. Deixa o manto da palavra cobrir você. Deixa o manto da palavra envolver você. Posso ouvir um amém? Em segundo lugar, elemento que impactou Jeremias em seu chamado. Jeremias descobriu um propósito. Ou simplesmente o descobrimento de um propósito. Eu li até o 5, eu vou caminhar com você mais um pouco mais no texto. O 6 diz assim: então disse eu: ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino, ou ainda sou uma criança. Mas o Senhor disse, ou me disse: não digas que eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar falarás. Mas olha o que diz o versículo 8: não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Aí eu volto para o 5. Porque o 5 está a chave para esse moço aqui ser profeta. Está lá escrito assim no 5. Olha só: antes que te formasse no ventre da tua mãe, te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei. O que significa isso, pastor? Significa dizer
Porque em eternidade, Deus já tinha um plano para esse moço, para essa criança. Antes do ventre, Deus já tinha um plano para Jeremias. Diga assim: antes do ventre da minha mãe, Ele tinha um plano para mim também. Você não entendeu, irmão? Você não entendeu isso não? Você não entendeu isso não? Então diga com força, com fé, diga: antes que eu saísse do ventre da minha mãe, Deus também tinha um plano para a minha vida. Irmão, o propósito de Deus é antes do ventre da sua mãe. Por quê? Porque o propósito de Deus veio da eternidade. Deus em eternidade planejou você, e Deus em eternidade te deu um propósito. Ei, irmão, se você não vê isso algo profundo, você vai ter dificuldade na vida. O que, pastor? Propósito. Presta atenção. Existe um propósito eterno, um propósito do céu. Pastor, qual é o propósito eterno de Deus que veio para a terra? Perguntaram a Jesus assim: Jesus, qual é o maior dos mandamentos? Ele vai dizer o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e a teu próximo como a ti mesmo. Está aí, irmão, o maior propósito, o propósito eterno de Deus é esse. Você vai acordar amanhã pela manhã e você vai estar debaixo desse propósito: amar a Ele sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o propósito. Então o que eu e você precisamos? A partir de Jeremias, o que Jeremias precisava? Jeremias precisava entender qual era o propósito dele e alinhar o propósito dele com o propósito de Deus. Vamos lá, qual o propósito de Deus para Jeremias? Ser um profeta. Por isso Deus está dizendo assim: Jeremias, eu vou te levar às nações. Mas Deus, eu sou uma criança. Não diga com você uma criança, porque o propósito veio antes do ventre da sua mãe. O propósito seu que eu te dei veio antes do ventre da sua mãe. Antes do ventre da sua mãe, em eternidade, eu escolhi para você ser profeta. Então o que você precisa agora? Você precisa alinhar o propósito que eu te dei com o meu propósito eterno. Irmão, não é diferente comigo e com você. Agora, se você vai ser profeta, se você vai ser pastor, se você vai ser missionário, se você vai ser professor de escola bíblica, se você vai ser líder de célula, se você vai abrir a sua casa para poder receber uma célula, estou falando isso que nós estamos precisando. Se você vai abrir a sua casa para receber uma célula, se você vai ser professor das crianças, se você vai ser evangelista na rua, se você vai ser evangelista no campo, se você vai ser algo que vai abençoar pessoas, não sei qual é o seu propósito. O que você precisa é alinhar o seu propósito com o propósito eterno de Deus. Você foi chamado para isso. 2 e 2, 4. Interessante que Deus está dizendo assim: eu te chamei e te ungi, te consagrei, te dei a minha unção. De novo, não é diferente com a gente, porque Deus nos chamou, nos deu um propósito e nos deu o Espírito Santo, nos consagrou pelo Espírito Santo para a gente ser cheio dele e viver o propósito dele. Simples assim. Mas pastor, todo mundo vai viver o propósito? Todo mundo vai alinhar o propósito que veio do céu para a terra com o propósito eterno? Todo mundo? Claro que não. Claro que não. Primeiro, que para viver o propósito eterno, precisa ter o coração, o Espírito Santo. E para ter o Espírito Santo, precisa ter salvação. Segundo, que Deus não vai pegar você e dizer assim: ó, o meu propósito para você é esse. Vai colocar você numa parede, vai forçar você a viver o propósito. De maneira nenhuma Deus vai fazer isso com você.
Entenda que dentro de você tem algo que ninguém tira. Ninguém. Só tem uma coisa que tira isso dentro de você. E não é Deus. Porque uma vez que Ele dá, Ele não tira. Mas tem algo que pode tirar de dentro de você um propósito. Tem algo que pode tirar você do propósito que Ele determinou, ou melhor, que Ele escolheu para você. Sabe o quê? A morte. A morte, que é uma separação, ou que é a separação. O que é morte? Separação. A gente olha para a pessoa morta e diz assim, isso aqui é morte. Por quê? Porque a gente entende que a parte imaterial está separada do corpo. Então o corpo vai voltar para o pó, vai ser enterrado, e a parte material vai para a eternidade, para Deus ou não. A gente entende morte assim. Mas todo tipo de separação é morte. Quer ver só? Um casal que se separa é morte. Então, a morte pode separar você do seu propósito. Como assim? Não estou entendendo. Se alguém morre, separa o propósito? Sim. Se morre não querendo viver o propósito, vai separar. Mas morreu. Não vai ser mais profeta, não vai ser mais pastor, não vai ser mais missionário, não vai ser mais professor. É verdade. Mas as obras continuam falando. O legado continua falando. O exemplo continua falando. Então preste atenção no que eu vou te falar aqui, querido. Tem 3 coisas que o diabo não quer que você entenda e viva na prática. 3. Não é outra pregação. É dentro do que Deus está falando aqui. Tem 3 coisas que o diabo não quer que você entenda e viva. Ou viva e entenda. Primeiro, o diabo não quer que você entenda que você é filho. Sabe o que ele vai fazer? Você entender que você é escravo. Mesmo estando dentro da casa do pai, o diabo vai querer que você seja sempre escravo. E o que acontece com o escravo? O escravo trabalha para ter alguma coisa. Olha o ditado popular. Eu conquistei isso com o pontinho do meu trabalho. O que é? De novo. Eu conquistei isso com o meu trabalho. Filho de Deus não pensa assim. Filho de Deus não é escravo de Deus. Filho de Deus é filho de Deus. Escravo de Deus soa para trabalhar. Filho de Deus trabalha por gratidão. E Deus abençoa por graça e misericórdia dele. Então o diabo vai fazer com que você entenda que você não é filho, você é um escravo do seu próprio trabalho, ou até mesmo da obra que você faz na igreja. Outra coisa que o diabo não quer que você entenda: o diabo não quer que você viva. O diabo não quer que você viva da fé para crescer em Cristo. Para que serve a fé? A fé é os nossos olhos espirituais, para a gente ver o impossível e o invisível. Então o que o diabo quer? Ele quer que você não use a sua fé para você crescer segundo Cristo. Ele quer que você use a sua fé para obter as coisas. Terceiro, o diabo não quer que você descubra o seu propósito, e nem alinhe o seu propósito com ele. Ele não quer que você descubra o seu propósito. O que eu vou falar pode te assustar, mas a maioria das pessoas que estão dentro da igreja, elas estão vivendo sem conhecer o propósito para a vida dela. E olha, sequer entende que tem um propósito maior.
A vida passa, se torna religioso, se torna fundamentalista, mas não vive o propósito. O diabo vai querer despertar alguém que tem propósito, irmão? Pensa comigo. E assim, eu vou fazer aqui uma analogia, uma brincadeira. Eu acho que o diabo deve futucar algum demônio dizendo: não, deixa ele quietinho ali no canto dele. Não deixa ele quieto, não mexa. Porque se você mexer, ele vai começar a pedir oração. E se ele pedir oração, daqui a pouco alguém vai dizer assim: bota o seu joelho e ora você também. Aí alguém vai dizer assim: começa a ler a palavra. Aí ele vai começar a jejuar. Daqui a pouco ele vai orar, vai jejuar, ele vai descobrir o propósito. Deixa ele quietinho no banco da igreja, na cadeira da igreja, é melhor. Você não pode deixar uma sepultura receber o seu corpo enterrado com o seu propósito. Você não pode, meu irmão, você não pode, minha irmã, deixar a sepultura engolir seu corpo com um propósito dentro. O seu propósito precisa estar aqui na terra, livre, sendo ungido, para você ser bênção para as pessoas e para você exaltar Deus e viver honrando Deus, que tem um propósito de te amar, e por te amar te deu Jesus, e você, por gratidão, vai servir a Ele, vai se entregar a Ele, vai renunciar a todas as coisas e vai viver o seu chamado. Pastor, você está falando que eu vou morrer? Todo mundo vai, com 30, 40, 50, 70, 100. Aliás, dê oferta de R$150, por favor, para você viver 150 anos. A fé pode te levar a isso. Uma hora, meu irmão, você vai baixar a sepultura. Só tem uma maneira da gente não baixar a sepultura, irmão. Qual é? 2 já falaram. Qual é a única maneira que a gente não vai conhecer a morte? 3. Única maneira da gente não conhecer a morte, qual é? Arrebatamento, irmão. Jesus voltar. Deixa eu caminhar um pouco mais aqui. Terceiro elemento impactante no chamado de Jeremias: uma experiência marcante com Deus. Vá para o versículo 9. E estendeu o Senhor a sua mão e tocou-lhe na sua... Tocou aonde? Na sua boca, e disse-me o Senhor: eis que ponho as minhas mãos na tua boca. Versículo 10. Olha, põe-te neste dia sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares, para derrubares, para destruíres, para arruinares, e também para edificar e para plantar. Ou plantares. Versículo 11. Ainda veio em mim a palavra do Senhor dizendo: que é que vês, Jeremias? E eu disse: eu vejo uma vara de amendoeira. Esse menino parece conhecer a história. Parece não, ele conhece a história. Ele é filho de sacerdote, então conhecia a lei. Parece que essa criança está se inspirando em Moisés. Mas de que forma? Está fugindo do chamado. Deus está dizendo assim: eu vou te chamar, você vai ser profeta das nações, você vai ser poderoso. E eu não, Senhor, eu sou uma criança, não sei nem falar. Parece que Jeremias está se inspirando em Moisés quando fugiu do chamado de Deus. Olha o que Deus está fazendo com essa criança, com esse menino. Ah é? Você não sabe falar? Então eu vou te dar uma experiência poderosa. Então olha só. Profeta é aquele que fala. Sacerdote é aquele que ouve, depois fala. Profeta é aquele que fala em nome de Deus. Então olha só o que Deus está fazendo.
Ah é? Você é uma criança? Tocou na boca desse menino. Se você for buscar o original, você vai perceber que é um toque sobrenatural. E se você perceber, essa criança está tendo a sua primeira experiência pessoal com Deus. Um toque na boca. Uma criança está dizendo: Deus, eu não sou capaz de ser profeta das nações. Eu não tenho capacidade, eu não sei nem falar. E está falando. Aí Deus vem, toca na boca dele. Eu toco na sua boca, porque quem fez a sua boca fui eu. Eu toco na sua boca, porque você precisa sentir o meu toque em você. Pastor, o que significa isso? Significa dizer que todo chamado, em toda pessoa chamada, é necessário o toque sobrenatural de Deus. Para ser mais preciso, você que está aqui, quarta vez que eu falo isso, que tem um chamado de Deus para alguma área da sua vida, você precisa viver uma experiência sobrenatural com Deus. Você já teve a sua, irmão? Olha o capítulo 1 de Isaías. Não tem sobrenatural. Segundo, não tem sobrenatural. Terceiro, não tem sobrenatural. Quarto, não tem sobrenatural. Quinto, não tem sobrenatural. Vai acontecer no 6º capítulo. Ele vê o céu aberto. Ele vê os serafins voando e cantando: Santo, Santo, Santo Senhor dos Exércitos. Isaías era profeta. Olha o outro profeta maior, Ezequiel. Está às margens do rio Quebar, na Babilônia. Triste, amargurado, porque já estava no cativeiro. Ele vê as pessoas da Babilônia pedindo para cantar. Ele está vendo o povo não cantando, porque não tem razão para cantar no cativeiro da Babilônia. Aí Ezequiel se afasta um pouco, e o que acontece? O céu se abre sobre ele e começa a ver o céu por dentro. Ele vê o trono de Deus. Ele vê o trono do Senhor com 4 rodas, os 4 serafins. O que é isso? Experiência sobrenatural com Deus. Vai para Daniel. Mesma coisa. Daniel consegue ouvir a voz de Deus lhe trazendo revelações profundas. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer que crente e quem tem chamado não pode viver sem experiência com Deus. Não pode. Não pode. Vou repetir. Não pode. Por que não pode? Porque se você não tiver experiência com Deus, a sua mente vai vagar. A sua alma vai ficar frágil. E o seu espírito não vai ouvir o Espírito de Deus. Que nessa noite, você aqui nesse culto, possa viver uma experiência poderosa com Deus. Que nessa noite você seja impactado por uma experiência poderosa com Deus. Deixa eu ir para a última parte da mensagem e terminar. Impacto no chamado dessa criança. A revelação de uma visão. Tem uma frase, não sei se é filme, se é conto, se é Alice no País das Maravilhas. O que é? Hã? É um filme. Filme. Essa frase está lá no filme Alice no País das Maravilhas. A frase é o seguinte: para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Para quem não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Ou seja, vai olhar para onde? Não sei.
Se você não sabe, qualquer caminho serve. Leia comigo, por favor, versículo 12. E disse-me: viste-me bem. O 11 ele está vendo uma vara de amêndoas, ou de amendoeira. O 12 está dizendo assim, Deus falando: viste bem, porque eu velo pela minha palavra, para cumpri-la. Veio a minha palavra do Senhor, pela segunda vez, dizendo: que é isto que vês? Ele disse: vejo uma panela a ferver, cuja face está para o lado norte. Disse o Senhor: do norte se descobrirá o mal sobre todos os habitantes da terra. Pula para o 17 e a gente para a leitura. Tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhe tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. O que Deus está fazendo com Jeremias aqui? Está fazendo Jeremias ver algo diferente. Ele está vendo o futuro. Ele está vendo uma vara de amendoeira. Ele está vendo uma panela fervente. Eu vou deixar a panela fervente. Vou ficar com a vara da amendoeira. O que é a visão da vara da amendoeira? Para a gente entender a visão da vara da amendoeira, a gente tem que entender a amendoeira. A amendoeira, na Palestina, era o primeiro fruto a dar na primavera. As folhas são perfumadas. Então, quando a amendoeira dava folha e flores e fruto, estava dizendo: está chegando a primavera. Era a primícia do fruto. Sabe o que significa essa vara de amendoeira? É a mesma vara de amendoeira de Arão que floresceu lá no deserto. A vara que foi enterrada morta. Foi sepultada morta. Virou a noite e ela amanheceu ao mesmo tempo com folhas, com flores e com fruto. E Deus honrou Arão dizendo: ele é meu sacerdote. Ainda não está claro, pastor, o que significa essa vara de amendoeira. Ela tipifica a ressurreição de Jesus Cristo, aquele que foi sepultado e em uma noite floresceu para dar fruto. E aonde estão os frutos? Da ressurreição do Senhor Jesus. Onde estão os frutos da ressurreição de Jesus Cristo? Eu vou te dizer agora onde estão os frutos da ressurreição de Jesus. Você vai enxergá-los agora. Olhe para a sua esquerda. Não, é para a esquerda, gente, olha para a direita. Olhe para a sua esquerda. Sua esquerda. Agora olhe para a sua direita. Aí estão os frutos da ressurreição de Jesus Cristo. Você é fruto da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia. Pastor, ainda não entendi o que é essa visão para Jeremias. Sabe o que Deus está dizendo para Jeremias? Jeremias, você vai viver um tempo difícil. Você vai profetizar o cativeiro da Babilônia. Você vai profetizar, você vai chorar por causa do meu povo. Por isso que ele é conhecido como profeta chorão. Você vai chorar por causa da minha palavra. Você vai ser lançado na copa. Ninguém vai entender a sua mensagem, mas a sua mensagem é como vara de amendoeira. Ela vai florescer, ela vai dar fruto. Eu vou restaurar o meu povo. Em Jesus é isso que vai acontecer com o seu ministério, meu irmão. O seu ministério vai frutificar. O seu ministério vai florescer, vai frutificar. Em Jesus não tem como dar errado. Se você está em Cristo, o seu chamado vai dar certo. O seu ministério vai dar certo. O seu ministério vai florescer. O seu ministério vai multiplicar. Você vai ganhar alma para Jesus. Você vai ganhar discípulos para Ele. E Deus vai olhar para você e vai dizer: esse é o meu profeta, é a minha profetisa, é o meu filho. Eu estou fazendo ele frutificar. Aplauda ele, por favor.
Eita glória! Eu termino. Saio pela história de uma criança e entro na história de um outro profeta. Então esse aqui na história já morreu. Esse aqui já na história já morreu. Eu entro na história de um contemporâneo desse profeta, que aqui é uma criança, mas vive o seu ministério e morre. Quem é esse profeta? Daniel. Daniel está na Babilônia. Ele causa inveja, porque ele é um homem cheio do Espírito. Nele havia o Espírito da excelência. Daniel era capaz de trazer do céu revelações para a terra. Daniel é capaz de revelar o Deus que tem o mistério, o escondido, o secreto. Então, os sábios, os encantadores da Babilônia, com ciúme de Daniel, fizeram ou arquitetaram um plano. Chamaram o rei e disseram assim: rei, faz aí um decreto e coloca nesse decreto o seguinte: aquele que for pego buscando outro Deus que não seja o nosso Deus Bel, tem que ser levado para a cova dos leões. O rei, vaidoso, fez lá o decreto, pegou seu anel de sinete, carimbou, está feito o decreto. O que fizeram? Foram onde estava Daniel. E Daniel, 3 vezes ao dia, ele ia na janela, lia as palavras de Jeremias, o profeta. Lembrava das palavras do profeta Jeremias, que profetizou o cativeiro, mas profetizou a restauração. 3 vezes por dia. O sul está onde? O sul está cá. Tá certo? O sul está para cá? Ih, vocês estão ruins de... Vocês estão ruins aí, hein? Tá, vou dar um macete, aprendi na escola. Vira as costas, o sol está aqui, né? O sol aqui, ele se põe aqui. Então aqui está o norte, atrás está o sul. Tá certo, Bruno? E... Daniel abria a janela, colocava a mão para o sul e dizia: Deus, o Senhor disse pela boca do profeta Jeremias que o Senhor iria restaurar a nossa sorte. O Senhor disse pela boca do profeta Jeremias que o nosso lugar não é aqui na Babilônia. O Senhor profetizou restauração. Deus, restaura a nossa sorte, como nas correntes no Negueb. Aleluia. É só você ler o Salmo 126, está lá. Oração de Daniel. Senhor, restaura a nossa sorte, como na corrente do Negueb, corrente do sul. Restaura, Senhor, nossa sorte. 3 vezes por dia Daniel orava assim. E o que acontecia? Os sábios encantadores da Babilônia, está orando o Deus dele, está orando para o Deus dele. Vou lá para o rei, Daniel está orando para o seu Deus. Daniel. Não, mas eu não posso. Não, está escrito, decreto, o senhor assinou, o anel de sinete está carimbado, tem que ir para a cova. Vai Daniel para a cova. Irmão, a Bíblia não diz qual a oração que Daniel fez na cova. Você não tem, eu não tenho a oração de Daniel na cova dos leões. A gente tem historicamente a noção da oração dele 3 vezes por dia, com a janela aberta, com as mãos estendidas em direção a Jerusalém.
Não tem oração na cova dos leões. Mas uma coisa eu posso te garantir. Tem uma oração na cova dos leões que Daniel deve ter feito. Deve porque não está escrito. Assim creio eu. Sabe que oração? A mesma. Senhor, eu não estou com a janela aberta em direção a Jerusalém, mas eu estou ligado. Não importa que eu esteja aqui na cova dos leões e que eu vou morrer. O Senhor prometeu pela boca do profeta Jeremias que o Senhor iria restaurar a nossa sorte, que o Senhor iria nos levar de volta para a terra. Então tu és fiel para cumprir aquilo que o Senhor disse. Pastor, o que isso tem a ver com Jeremias e comigo? Que o seu chamado e o meu chamado, na verdade, é para cumprir um plano que não é nosso. Vou repetir. O seu chamado, o meu chamado é para cumprir um plano que não é nosso. O plano é dele. A missão é dele. E nenhum dos planos de Deus se frustram. Frustrado é aquele que não entra no plano de Deus. Os planos de Deus não se frustram. Frustrado é aquele que não entra nos planos de Deus. Será que tem alguém frustrado aqui? Então, quando Daniel está orando, ele está orando assim: os teus planos não se frustram. O Senhor continua sendo o mesmo. Jeremias está morto, mas a palavra do Senhor está viva, e o plano do Senhor está vivo. Então o Senhor chamou Jeremias, mas me chamou também. Os planos do Senhor são os mesmos. O plano do Senhor é o mesmo. Deixa eu te falar. O Deus do plano eterno está aqui. E Ele está chamando você. Está chamando você hoje. Eu tenho 2 apelos. E vou melhorar. Deus tem 2 chamados. Deixa eu tirar o eu aqui. O meu. Deus tem 2 chamados aqui hoje. 2. Primeiro chamado. Para quem ainda não tem certeza da salvação ou não tem a salvação. Porque sem o primeiro você não vai conseguir viver o segundo. Aliás, você não vai viver o segundo. O primeiro chamado é para você receber nessa noite Jesus Cristo. A salvação nele. Porque sem ele, você está desconectado com ele e com o céu. Você só pode ser conectado com Deus e com o céu por meio de Jesus. Não tem outro jeito. Não é mês de missões? Não é mês de missões? Então seja um missionário. Eu acho que você vai se assustar no que eu vou te falar. Missionário não é aquele que está lá em Portugal só não. Não é só o Vaguinho. Está ouvindo aqui, Vaguinho, Deus te abençoe. Vaguinho é intimidade. Pastor Wagner, perdão. Porque ele ouve todas as nossas mensagens, todos os nossos cultos. Não é o pastor Eli que está em Moçambique. Missionário é você. É você que é chamado por Deus para fazer a obra dele. Você que não tem Jesus, pense, use o seu pensamento, não a sua emoção e a sua fé. Porque Jesus Cristo te ama tanto, 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 que morreu na cruz do Calvário por você. E está chamando para você entrar debaixo das asas dele. E ele fala assim: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregado, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo
porque o meu jugo é leve e suave e dá descanso para a alma. Esse é o meu primeiro chamado, o chamado de Deus. O segundo chamado é para você. Deus essa noite está chamando você. Tem pastor aqui nessa noite que ainda não descobriu que é pastor. Tem pastor aqui nessa noite que ainda não descobriu que é pastora. Tem missionário aqui noite que ainda não descobriu que é missionária. Tem profeta aqui nessa noite que ainda não descobriu que é profetisa ou profeta. Tem mestre aqui nessa noite que ainda não descobriu que tem um dom de mestre e que é mestre. Tem evangelista aqui nessa noite que não descobriu que ainda é evangelista. Ei, deixa Jesus conduzir sua vida. Deixa Ele conduzir sua vida. Baixe sua cabeça, feche seus olhos, por favor. Eu vou pedir para você manter a sua mente focada, ligada naquilo que o Senhor está falando. Aliás, a partir desse momento, Deus não fala mais. Ele chama. Deus não está falando mais, Ele está chamando. O que tinha para falar, Ele já acabou de falar. Ele agora está chamando. Keila falou uma coisa muito interessante na vigília. E ela disse que precisa acontecer um movimento para Deus fazer a obra. Tem que ter movimento. Você tem que mover. Você tem que se mover. Porque Deus se moveu para te dar a salvação. É preciso você se mover. Pastor, eu quero essa salvação. Eu quero Jesus na minha vida. Eu não sei como é que eu vou renunciar às coisas. Eu não sei como é que eu vou deixar o mundo. Eu quero. Eu não sei como vai ser da agora para frente. Você não precisa saber. Você só precisa crer. E deixar Jesus conduzir sua vida. Porque eu vou te falar. Não tem como alguém que tem Jesus no coração não viver pelo Espírito. E não ter a plena convicção de que Jesus é a maior e a melhor escolha da vida. Pastor, eu quero. O que eu faço? Use a sua fé e creia e se entregue. Como que eu oro? Eu vou te ajudar. Não é minha oração, eu vou te ajudar. É a sua oração. Então, se você está ouvindo o chamado de Jesus nessa noite, para você receber a salvação nele, receber o Espírito Santo, receber o Salvador, a salvação do Salvador, ter o seu nome escrito no livro da vida do céu, e ter a sua dívida rasgada, basta você dizer assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu entrego meu corpo, minha alma, meu espírito para o Senhor. Eu reconheço que sou pecador. Eu creio que o Senhor morreu por mim. E eu me entrego ao Senhor. Me salva. Me livra da condenação eterna. E me faz filho de Deus, o Pai. Por favor, continue com a sua cabeça baixa, com seus olhos fechados. Eu só quero saber se você fez essa oração de entrega nessa noite. E aonde você estiver, se você fez essa oração de entrega pela fé, vou pedir para você mover um dos seus braços levantando, por favor. Alguém entregou a sua vida a Jesus? Levanta a sua mão bem alto para eu te ver. Deus abençoe.
Deus abençoe. Irmão, continue orando. Não é para você ver agora não, por favor. Só quem está entregando a sua vida para Jesus fez essa oração. Lá atrás, quem levantou a mão, levante de novo, por favor. Eu vi lá atrás alguém com a mão. Pode levantar sua mão de novo. Obrigado, meu filho. Muito obrigado. Deus te abençoe. Tem mais alguém que fez essa oração e está entregando a sua vida a Jesus? Quem já levantou a mão pode abaixar um pouquinho só. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que bom que você ouviu o chamado de Jesus nessa noite. Eu ouvi o chamado dele dia 17 de fevereiro de 1985. E até hoje eu ouço ele me chamando. Os irmãos que estão aqui também ouviram o chamado de Jesus. Então você que levantou a sua mão, só levanta mais uma vez, por favor. Isso. Aí os irmãos que estão agora responsáveis, os intercessores, os líderes, pega essa pessoa que levantou a mão e vem com ela até aqui em nome de Jesus. Rapidamente, meus irmãos, eu preciso que você seja rápido. Isso, obrigado, Décio. Sueli, do seu lado aí, Sueli. Traz aí. Isso. E onde está você que não fez festa ainda? Porque tem... Cadê você que não fez festa ainda? Glória a Deus. Aleluia. Aí, Maxwell. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos fazer o seguinte. Você vai ficar em pé. E nós vamos orar de maneira objetiva, agradecendo a Deus por essas vidas. Não acabou não. Estenda a sua mão para cá. Senhor, obrigado por essas 3 almas. Obrigado, porque a partir desse momento estão livres da condenação eterna. Já não há mais condenação para elas. Obrigado, Senhor, porque nesse momento o Teu Espírito está selando a salvação para a eternidade. Obrigado, Senhor, porque o nome está sendo escrito no livro da vida no céu. Obrigado, Senhor, porque a partir de agora estão debaixo da sombra do Onipotente essas 3 almas. Muito obrigado, Senhor. E obrigado porque a partir de hoje eles serão filhos do Senhor e instrumentos do Senhor nessa terra. Louvado seja o Senhor pela graça da salvação manifestada nessas vidas. Receba a honra, receba a glória e receba o nosso louvor. Aplauda o Senhor por essas vidas. Dá um abraço aqui. Se você quiser sair do seu lugar e dar mais um abraço, as pessoas podem vir. Não acabamos não. Segura um pouquinho. Segura só um pouquinho a música aí. Vocês, pastor, acompanha lá com o Décio, com o Sueli e com o Maxwell. O gabinete está aberto, tá, pastor? Vão lá, acompanha aí o Décio, a Sueli e o pastor até o gabinete. Vamos aplaudir Jesus por essas vidas, irmão. Eu quero saber onde estão os pastores e as pastoras que estão descobrindo hoje que é pastor e pastora. Eu quero saber onde estão os profetas, os professores de escola bíblica, os missionários, os evangelistas, os líderes de célula, os anfitriões de célula. Cadê você, irmão? Cadê você que não veio ainda aqui para frente se entregar? Cadê você que não veio se entregar a um chamado? Vai se esconder até quando? Vai fugir até quando? Vai se omitir até quando? Cadê você que quer descobrir nessa noite que você tem dons e talentos escondidos e que quer que sejam despertados? Cadê você que quer que os seus dons sejam despertados? Cadê você? Tem mais alguém? Aí deixa eu te falar, eu acho que pela 5ª vez
Todo mundo aqui tem um propósito. Não tem ninguém aqui que não tenha. A grande questão é se você quer ou não disponibilizar do propósito para Deus. A grande questão é se você vai viver ou não. É uma escolha sua. Cadê os diáconos que ainda não são diáconos? É uma escolha sua. Deus não vai imprensar você na parede. Não vai te imprensar na parede. Ah, mas Ele quer te usar como você nunca pudesse imaginar o que é. Eu pedi para os irmãos não cantarem, porque a gente precisa entender que o que nos move é o Senhor. Não é a canção, é a palavra. Eles já vão cantar, já vão nos conduzir, eles já vão nos servir. Pastor, eu quero descobrir qual é o meu propósito, mas eu não descobri. Eu quero descobrir, então vem para cá. Vem para cá, para a gente orar. Não diga depois que você é uma criança, não diga que você não tem capacidade, porque não tem como fugir de Deus, nem do chamado dEle. Eu sei que a hora já foi, mas desculpe, eu não estou sendo conduzido aqui por mim mesmo, é pelo Espírito. Os irmãos vão ministrar agora a canção que o Senhor colocou no coração deles. Mas enquanto isso, se você quiser vir, já vamos orar e terminar, para você passar na cantina e abençoar a obra missionária. Se você está sendo impactado pelo Espírito Santo, compelido a vir entregar sua vida para um chamado, pode vir enquanto os irmãos cantam a canção. Bem, Senhor, que tudo pode. Glória a Deus. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. A vontade é tua, a minha vida em tuas mãos. Pode cantar, pode cantar. Nenhum dos teus planos podem se frustrar. E nenhum dos teus planos podem se frustrar. E não se frustrarão, não se frustrarão os planos de Deus. Ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas os planos de Deus ninguém impedirá. Ouça a voz do Espírito Santo. Ouça a voz do Espírito te chamando. Bem sei eu que tudo podes, nenhum dos teus planos pode se frustrar. A vontade é tua e minha vida em tuas mãos está. Levanta as suas mãos em sinal de entrega, de rendição a um chamado divino. A presença dele que está aqui nessa noite. Levante as suas mãos e agora adore a Ele. Adore a Ele. Os planos de Deus ninguém impedirá. Pode o vento soprar, a terra pode se abalar, mas o
Quando passares pelo fogo, não te queimarás. Glória! eu estou contigo, filho. Oh, glória! Estou contigo, filho. Eu estou contigo. Eu estou contigo. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite eu quero te agradecer, porque assim como o Senhor chamou Jeremias, assim como o Senhor impactou Jeremias e o fez profeta para as nações, o Senhor nessa noite está aqui na casa que é do Senhor, no meio dos louvores do teu povo, chamando. E eu creio que tu és o mesmo Deus que chama, capacita e usa. Chama, capacita e usa. Meu Deus, libera do teu Espírito, libera da unção do teu Espírito para usar os teus filhos, para abençoar a vida dos teus filhos, Pai. Libera, Senhor, da tua presença, libera do teu Espírito, da tua unção, desperta os dons, ativa os dons, Senhor, alinha o propósito eterno do Senhor com o propósito da vida dos teus filhos, no nome de Jesus. E eu oro, Deus, nessa noite, para aquele que tapou os ouvidos para a tua palavra e não ouviu, apenas escutou a tua palavra. Eu oro para que o Senhor tenha misericórdia e que o Senhor continue falando. Eu oro para que toda a igreja do Senhor entenda que nós não estamos aqui por acaso. Eu oro para que o teu Espírito seja liberado entre nós. Eu oro para que essa nuvem de avivamento, ó Deus querido, não vá embora sem a nossa presença debaixo dela. Nos leva para a cidade de Campos, sendo instrumento nas tuas mãos. Eu oro pela vida dos teus filhos que estão aqui, os missionários que estão aqui nessa noite. Eu os coloco no teu altar, no nome poderoso de Jesus. Amém? Eu quero que você volte para o seu lugar agora, ouvindo essa frase: eu estou contigo.